Antônia, e depois do acidente, quais são os direitos garantidos desse trabalhador? Primeira coisa é os direitos lá no INSS. Né? Como dita, a responsabilidade do INSS é objetiva, ou seja, não vai se discutir culpa. É importantíssimo que esse empregado que sofreu esse adoecimento ocupacional ou esse acidente de trabalho típico ou ainda de trajeto, exija que lá no INSS seja o código B91. Porque o B91 vai garantir a estabilidade, o recolhimento do fundo de garantia e o mais importante, Júnior, depois da reforma previdenciária de 2019, somente se aposenta com 100% do benefício previdenciário quem estiver no código B91. Senão você vai começar a receber uma aposentadoria inicialmente de 60%, ou seja, uma redução de 40%. Você imagina? É muito. Se a pessoa ela se aposenta por invalidez, significa que ela tem um problema sério de saúde. Sim. Então, a medicação, a gente sabe qual é o preço da medicação no nosso país. Requer um cuidado maior de medicamento, alimentação. Só que se você sofreu um acidente ou um adoecimento ocupacional e não prestou atenção no código lá no INSS, e deixou o B31, que é o Código de Doença Comum, a tua aposentadoria inicialmente vai ser de 60% do real valor que você tem direito se tiver enquadrado no código correto, que é o B91. Então, o empregado que está afastado de INSS e entende que o adoecimento dele foi ao menos agravado pelo ambiente de trabalho, tem que procurar um profissional do direito que entenda de acidente de trabalho para fazer essa mudança de código lá no INSS. Senão, o prejuízo dele, Júnior, inicialmente é de 40%. E muitas vezes ele não se aposenta de imediato. Mas acidente e adoecimento ocupacional, ele tem muitos desdobramentos. É muito comum a gente ver um empregado que sofreu um acidente há 2, 3 anos, ou vem adoecido, e aquilo vai tendo vários desdobramentos. Se afasta, volta, até que chega uma hora que é aposentado. Só que se nesse histórico aqui não vier com o código B91, que é o código acidentário, ele vai ser aposentado com 60%. Aliás, o INSS tem feito muito isso. Porque o afastamento previdenciário, você recebe lá 91%. Mas se eu te aposentar, inicialmente você vai receber 60%. Para o INSS aposentar você pelo código B31, ou seja, uma doença comum, hoje é muito mais barato do que te manter só em benefício. E é muito comum a gente receber empregado todo feliz que foi aposentado. Uhum. Aí eu falo assim, espera receber o primeiro valor. Quando vem lá a carta da concessão. 3 mil que estava recebendo afastado, né, em benefício previdenciário, cai para 1.800 na aposentadoria. Mas hoje o que mais agrada os ouvidos do brasileiro é o quê? Você está aposentado. O INSS tem falado muito isso para muitos empregados. Só que quando chega o primeiro valor da aposentadoria, o empregado percebe que ele teve uma redução ali de 40%. Que é muito, né? Por causa de um código. B31, B91. Então, se você está acidentado ou está adoecido em função de um ambiente de trabalho, você tem que garantir o código B91 para ter 100% de benefício lá no INSS. Isso é importantíssimo. E eu sempre recomendo procurar um advogado que entenda das duas áreas, porque é uma simbiose muito grande, trabalhista com previdenciário. Uhum. Então, às vezes, o empregado procura um advogado trabalhista e procura um outro previdenciário. E eles não se falam. E esse processo pode prejudicar muito isso. A melhor coisa é um profissional que entenda das duas áreas, para que faça a melhor conduta para o empregado, tanto no INSS como na Justiça do Trabalho, sem retirar nenhum direito desse empregado. O que a gente pega na sentença trabalhista, o que a gente vai apresentar no INSS. Exatamente, porque o empregado que está adoecido ou com acidente típico, ele já está lesado, está lesionado. Se ele não procurar um especialista, ele vai ser mais lesado, às vezes inconscientemente. Se eu só enxergo a esfera trabalhista e não enxergo a do INSS ou vice-versa, eu posso estar retirando direitos daquele empregado que nem eu sei. Por isso a importância sempre de um especialista. Uhum. E caso a empresa não queira emitir o CAT, quais são as possibilidades do trabalhador? Então, a CAT ela pode ser emitida pelo médico que atendeu esse empregado, por ele próprio lá no site do INSS e pelo SEREST, SEREST. Você encontra aí em qualquer site de busca, né? Todos os bairros têm um. E o próprio sindicato.
o próprio sindicato também pode emitir. Eu sempre recomendo, a empresa não emitiu, procura um CERES, depois o sindicato. Eu sempre peço ao meu cliente para nessa ordem. Mas o importante é que a não emissão da CAT não retira nenhum direito de você. Se comprovado o acidente ou o adoecimento ocupacional, comprovado, a empresa vai responder por danos morais, materiais, pensão para o resto da vida, e se comprovar lá no INSS, também vai haver essa troca do B31 para B91. Porque a negligência da empresa em não emitir a CAT não pode beneficiar ela com sua própria torpeza. Então seria muito fácil, eu não emito ou não sou responsabilizada? Não. Se eu comprovo aquele acidente, como é que eu comprovo? Às vezes você é encaminhado, quando só um acidente típico é muito comum, você sai da empresa direto para um hospital. Você já vai ter ali todo um histórico registrado pelaquele hospital. Testemunhas, laudos que o médico vai dizer, né, que o empregado X se acidentou, nada, esses laudos médicos traz tudo isso. E o adoecimento ocupacional, como é que a gente vai provar? A gente vai pedir à empresa para trazer o exame admissional, apto, e o histórico daquele empregado, como é que está sendo ano após ano. Muitas vezes, grandes empresas como bancos, eles mesmos têm um setor que faz todo esse inventário da saúde do empregado desde a entrada, e é obrigado a trazer no processo. Aí se fala, doutor Antônio, se não trouxer, artigo 399 e 400 do CPC, não trouxe, vamos inverter aqui o ônus da prova. Aí o banco vai trazer, você pode ter certeza. E quando a gente fala de acidente do trabalho, a gente lembra muito de estabilidade. Como é que fica a estabilidade no caso? A estabilidade acidentária é de 12 meses após a cessação do benefício, não é após o acidente, que é outra confusão que é feita. Não é 12 meses a partir do meu acidente, é a 12 meses após o INSS me conceder a alta previdenciária. Quando a empresa te recebe o seu retorno para a empresa. A partir daí tem mais 12 meses. Tem algumas convenções que aumentam essa estabilidade, mas aí tem que analisar a convenção. A literalidade da lei são 12 meses de estabilidade. Agora, importantíssimo, Júnior, ano passado saiu uma tese vinculante do TST que, como a lei, é letra de lei, tá? A letra de lei diz que é 12 meses após a cessação do benefício. Então, a gente presume que tem que ter um afastamento previdenciário para este empregado ter uma estabilidade. Mas nós temos uma tese vinculante do TST que diz que não. Se o empregado for demitido, doente, depois da demissão ele ajuizar uma ação e comprovar que é uma doença ocupacional, vai ter a estabilidade de 12 meses. É uma inovação trazida por uma tese vinculante do TST, que é muito comum. O empregado está sentindo várias dores de coluna, ombro, joelho, e não coloca atestado, não se trata, com medo de quê? De ficar desempregado, de ser demitido. E o que acontece? É demitido. A empresa começa a medir os resultados dele, não são mais os mesmos. Que alguém com limitações não vai entregar a mesma coisa. Já não tem aquele potencial de entrega de resultados. Aí quando ele é demitido, ele vai fazer os exames, acusa lá vários tipos de adoecimentos, principalmente osteomusculares, e uma vez a gente ajuizando uma ação e comprovando que aquilo ali faz parte de um histórico, que ele não entrou com aquela doença e que tem que fazer uma relação da atividade com o adoecimento dele, né? A gente vai conseguir fazer essa prova e vai ser garantida estabilidade agora esse empregado que mesmo sem se afastar pelo INSS vai ter estabilidade, se comprovar que o adoecimento é do trabalho. E quando a gente fala em acidente do trabalho, a gente lembra sobre o dano moral, o dano material e o dano estético. Sim, entre outros, né? Dano moral, o judiciário fala que é em re ipsa, ou seja, você não precisa provar, você precisa provar o acidente, não o dano. Uma vez comprovado o acidente ou a doença ocupacional, o dano moral em re ipsa, aí eu sempre faço a brincadeira, Júnior, que não é difícil. É só a gente se colocar no lugar do outro. Sim. Sabe, se eu tô adoecida depois de 10, 12 anos naquela empresa e muitas vezes sou descartado com uma dispensa arbitrária, é óbvio que eu tenho um dano moral ali a ser indenizado. É só a gente se colocar um pouquinho, ter um pouquinho de empatia. O dano estético, tem que ser um estético, já se fala, você tem que ter uma cicatriz. Já tive um caso, por exemplo, de um empregado com o braço todo queimado. Então, o dano estético é aquele visível aos olhos, aquele que vai te envergonhar. O dano material vai incluir lucro cessante, despesas médicas, pensionamento para o resto da vida, ou ainda de acordo com a expectativa do brasileiro, porque a maioria dos juízes, Júnior, não manda pagar em folha mês a mês. Ele faz um cálculo do seu salário, sua expectativa de vida, e manda te indenizar de uma única vez.
geralmente ali com deságio de 20%. Você ia receber ali 3 mil, por exemplo, todo mês, você vai receber 700 mil, 1 milhão. Ele manda fazer um deságio porque está te pagando à vista. E em 16 anos de advocacia, eu vi 2 casos mandando colocar em folha de pagamento. Todos os outros mandam pagar indenização única. Até porque nós, advogados, temos uma tendência a pedir em parcela única. Por quê? Porque a gente vai ganhar honorários em cima daquele montante. Quando é colocado em folha de pagamento, eu só posso cobrar 30% das 12 primeiras pensões pagas, por analogia à legislação de alimentos. É isso que a OAB permite, mas a parcela única não. E dificilmente o cliente vai voltar durante anos para te pagar. Então a gente não... Eu sempre falo, a gente tem escritório no mesmo lugar há anos, né? A gente tem uma OAB por trás, o cliente sabe onde reclamar e a gente atende cliente do Brasil inteiro. Então, eu sempre peço em parcela única. E o juiz, geralmente, Júnior, só defere o pagamento em folha de pagamento, ou seja, eu te incluo na folha de pagamento e vou te pagando como se fosse salário todo mês, como se você estivesse trabalhando, para empresas pequenas. Porque se eu mando pagar 1 milhão a uma empresa pequena, eu quebro aquela empresa. O objetivo não é quebrar a empresa. Mas o banco não vai pagar de forma mensal, grandes indústrias não vai. Agora, o mercadinho do seu Antônio vai pagar em folha. Porque o objetivo, de novo, não é quebrar a empresa. O objetivo é restituir aquele empregado que não vai ter mais condições, ainda que de forma parcial, de fazer as mesmas funções e sustentar a sua família. É o que eu estou percebendo, que muitos trabalhadores deixam de ter seus direitos por falta de conhecimento. Conhecimento. Por isso a importância das redes sociais, Júnior. Eu acho que as redes sociais vieram para realmente adentrar, como o Jornal Nacional adentrava as nossas casas. A rede social, muito se fala de rede social, mas eu acredito que é um dever meu e seu como advogados, a gente levar informação a toda a população. Informação salva vidas. Eu tive se você me permite, um caso na pandemia que a gente só salvou essa vida por causa de um vídeo de 1 minuto que chegou para essa pessoa. E você tem gerado muito conteúdo de rede social. Já. E é um conteúdo, assim, que eu digo, que vai para uma sociedade, mas ao mesmo tempo você alimenta o conhecimento de muitos jovens advogados, quem está querendo mudar de área. E como é que eu te acho lá nas redes? Direito Constimentos. A gente está lá no Instagram, @Direito Constimentos. A gente posta vídeos todos os dias. No YouTube a gente posta todas as sextas-feiras. A gente é bem ativo nas redes sociais. E a gente carrega aí tanto o nosso cliente, como aquele que só quer se informar, como os nossos alunos. É compartilhamento mesmo de informações e de conhecimento. Porque são 16 anos de advocacia nessa área. Hoje, 99% do que nós fazemos no escritório é doença e acidente. Então, muita coisa a gente não aprende nos livros, né, Júnior? Muita coisa Nem no banco acadêmico. É o dia a dia. É o dia a dia, até porque a gente tem sentenças de tudo que é jeito, reformas também. Então, é o dia a dia que realmente... E o direito do trabalho é algo muito dinâmico. Muito. Ele se modifica, você discute, muitas teses vão sendo criadas, vão surgindo novos entendimentos. Júnior, a gente teve a grande reforma lá em 2017, mas anualmente a quantidade de teses vinculantes, e a gente tem vivido uma legislação não só trabalhista, mas em geral de precedentes. Nós estamos virando, né, de precedentes, são muitos precedentes todo ano. Então eu costumo dizer que anualmente a gente tem inúmeras reformas que ninguém dá a luz que deu lá em 2017 a reforma trabalhista. Tem um monte de mini reformas trabalhistas anualmente, em especial com os precedentes agora.